Olá, ouvintes! Vamos iniciar mais um episódio do Pode Saber. Sou Maria Feitosa, professora da Escola de Saberes Daniel Walker. Sou uma mulher de pele clara, cabelos ondulados e loiros. Estou vestindo uma blusa preta com a logo da Escola de Saberes na cor branca. Um desenho na frente da escola com o nome Escola de Saberes Daniel Walker logo abaixo. Calça preta, sandália preta, brincos redondos na cor prata e óculos de grau. Atrás de mim tem uma parede branca. Olá, ouvintes do Pode Saber. Eu sou Vitor Eufrásio. Eu estou vestindo uma camisa preta, uma calça preta, uma sandália cártago na cor cinza. Atrás de mim tem uma parede branca e é isso. E agora eu gostaria de dar as boas-vindas para o nosso professor convidado, o Romero Dudu. O professor Romero Dudu, ele que é formado pelo curso de Letras, pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Ele tem especialização em literatura brasileira. Ele é mestre em letras pela Universidade Federal de Campina Grande. Além disso, ele é bacharel em direito pela URCA, né? E também ele tem especialização em direito previdenciário e trabalhista. Então, Romero, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Saber. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu sou o Romero, tenho uns 50 anos, sou pele parda, estou vestindo uma blusa branca com folhagens azuis. Estou aqui na sala do Pode Saber, na Escola de Saberes Daniel Walker. Atrás de mim aqui tem uma parede branca e estou pronto aqui para colaborar com as perguntas. Ok, Romero. Romero, então, para início de conversa, nós gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória de vida. Quem é Romero? Bom, eu sou o irmão mais novo de uma família, de uma prole de 10 filhos, né? A minha mãe, os meus pais, na verdade, são naturais ali nas cidades no limite Ceará e Paraíba, né? Alguns dos meus irmãos nasceram na Paraíba, outros nasceram em Mauriti, e a minha família vem ali, daquela região de Mauriti. Então, meu pai veio para cá no ano de 69, junto com a minha mãe. Ele era feirante, né? Ele lidava com feira de confecções, com bancas de confecções, e ele praticamente criou os 10 filhos, todos nesse trabalho. Na verdade, ele não chegou a criar todos porque ele faleceu. Quando ele faleceu, a minha mãe é que deu continuidade a esse trabalho, né? Então, eles vieram muito novos para Juazeiro e minha mãe sempre foi muito batalhadora e continuou dando as feiras, trabalhando em Mauriti, Crato, Palestina, em outras cidades para conseguir dar educação aos filhos. E nesse intuito, todos foram se encaminhando e por último ficou eu, né? E acabei seguindo os rumos que a gente vai já falar sobre ele. Romero, eu gostaria de saber, né, o que te motivou a se tornar professor. Foi algo planejado ou aconteceu de forma natural? Me conta um pouco sobre isso. Na verdade, inicialmente eu não tinha planos de ser professor. Naquela época, o curso de Direito era muito concorrido aqui na região do Cariri, né? Na década de 90, principalmente. Nós não tínhamos a gama de universidades e cursos que a gente tem hoje. Então, por exemplo, eu sempre tive muita vontade de cursar Direito, né? Era o bambambam da época, era o curso da época, só que a concorrência era lá em cima, né? E aí eu prestei vestibular para Direito, acabei ficando nos classificados, mas eu consegui ficar dentro do número de vagas. Fiquei aprovado, mas não dentro do número de vagas. Fiquei meio desestimulado a princípio, né? E aí no semestre seguinte eu fiz novamente o vestibular, só que dessa vez eu vou cursar letras. Vou cursar algum outro curso e depois eu tento fazer uma prova como transferido, porque na época tinha essa questão de você entrar em um curso e fazer a prova como transferido para outro, né? Então eu entrei em letras pensando em depois transferir para direito, né? E quando eu passei no vestibular de letras, eu passei com uma pontuação que dava para ter entrado em direito. Então, veja bem, né? Mas aí eu digo, não, tudo tem o seu tempo. Comecei a cursar letras. E aí, meu amigo, me apaixonei pelo curso. Porque eu me deparei com uma disciplina chamada literatura. E aí mudou a minha vida, né? A literatura mudou a minha vida.
Eu comecei a cursar e cadê eu querer mais transferir para direito? Eu digo, não, agora eu vou cursar, vou terminar de cursar aqui, né? Vou até o fim e pronto, fui cursando, fui me apaixonando por literatura. Antes mesmo de eu terminar o curso, eu já estava recebendo convites para lecionar, né? E aí fui me envolvendo, de repente eu estava professor e me apaixonei pela profissão, né? Mas a princípio eu não tinha o intuito, eu não tinha como objetivo ser professor. Acabou sendo uma consequência, eu acabei me apaixonando pelo curso de letras, por literatura principalmente. E aí depois eu já vim cursar direito mais tarde, num outro momento, numa outra oportunidade, né? Era um sonho, mas cada coisa veio no seu devido tempo. Muito bem. Por estarmos falando, né, sobre essa primeira profissão sua, por esse primeiro amor que surgiu, né, depois de começar a cursar letras, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada agora à sua prática enquanto professor. Romero, nos conta quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo da sua carreira como professor. Bom, eu considero particularmente 3 desafios principais, né? Ali na 96 houve quando foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então a LDB, assim como a BNCC trouxe uma série de mudanças agora recentemente, em 96 foi a LDB, né? A LDB trouxe uma série de transformações. Então nós tínhamos, por exemplo, 180 dias letivos apenas, né? Nós passamos para 200 dias letivos. Nós tínhamos praticamente, naquela época, tinha muitos cursos técnicos. Então, os cursos técnicos foram dando espaço a mais escolas regulares. Foram muitas mudanças que o professor teve que acompanhar. Para você ter ideia, eu cheguei a ministrar aula, por exemplo, no teleensino, que era aquela aula por televisão, estilo telecurso, né? E, de repente, a gente estava com aulas regulares. Não existia essa coisa como hoje existe da escola profissionalizante, escola de tempo integral, já é uma roupagem nova. Então, essa mudança da LDB, ela causou também uma transformação na educação, né? Uma dinâmica do professor, digamos assim. O segundo momento foi o advento da tecnologia, porque até meados dos anos 90, nós lidávamos com a sala de aula praticamente na aula expositiva tradicional. Eu não diria nem o pincel e quadro branco, era o giz e quadro branco mesmo, certo? Então, de repente, a gente trabalhar com pincel, com data show, o data show já era uma novidade, enfim. Daqui a pouco começam a surgir as chamadas redes sociais. Lá atrás, ainda nos primórdios da tecnologia, com o Orkut, né? Tempo do Orkut. Tempo do Orkut, evoluído, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Então, o advento da tecnologia foi um desafio. Foi um desafio, principalmente do início de 2000 para cá, né? Esses 10, 20 anos é quando a tecnologia se consolidou mais. Foi tão desafiador que você viu que nós tivemos recentemente que passar por uma transformação da proibição do uso do celular novamente. Quer dizer, parece que foi geral, né? Impactou tanto positivamente quanto negativamente por aqueles que não souberam utilizar. E o terceiro maior desafio que eu encarei nessa vida profissional foi a pandemia. A pandemia foi um divisor de águas, né? Porque de repente a gente teve que reformular tudo, teve que se reinventar, né? Teve que dar aula atrás das telas ali, tá entendendo? Eu particularmente, eu tinha quase a aula era quase que um treinamento de arte cênica. Então, esses 3 desafios, a LDB, o advento da tecnologia e a pandemia. Romero, a gente sabe que você, além de ser professor, além de ser advogado, você também, enquanto professor readaptado, que participa também do Coral Naiz Silva, que a gente tem aqui na Escola de Saberes. Eu queria saber aqui, hoje, na condição de professor readaptado, como você sente e enxerga a educação
Qual é essa tua visão sobre a educação aqui? Bom, a condição do professor, quando ele está readaptado, na verdade, ela é a mesma condição praticamente de professor que está 100% Na ativa ali na na sala de ativa, né, aula. na sala de aula. Até porque nas escolas nós nos envolvemos bastante em projetos, né? Os projetos sempre são direcionados e somos nós que estamos à frente. E a minha percepção da educação é a seguinte: quando você está um pouco mais de fora, porque o professor, quando ele está na condição temporária de readaptação, ele consegue enxergar melhor a situação. Ele está um pouco mais fora de sala de aula, ele consegue ter uma visão melhor. E a gente enxerga uma carência muito grande dos nossos alunos, sabe? A gente passa a se envolver ainda mais, a buscar otimizar mais os projetos, a tentar dar mais resultados. Coisa que, às vezes, no dia a dia em sala de aula, a gente não consegue, porque a dinâmica, o ritmo é muito acelerado. Hoje em dia, por exemplo, para o professor que está na ativa, o ritmo é muito acelerado. Você mal terminou de processar uma coisa, você já tem que estar processando outra, você já tem que estar digerindo, já pensando na aula de aula, enfim. E o professor, quando ele está na condição de readaptar, ele tem como fazer um trabalho mais planejado, digamos assim. Então você consegue obter melhores resultados, consegue ter uma visão mais humanizada, porque no dia a dia, na correria, a gente passa despercebido diante dos nossos próprios alunos, né? Das dificuldades de alguns deles. E eu pelo menos, eu me senti assim, né? Depois acho que tem um pouco da sala de aula, mesmo continuando nos projetos, eu passei a ter uma perspectiva melhor dos alunos, uma perspectiva mais humanizada, sabe? De me engajar mais e de procurar dar o melhor, né? Isso tudo no meu ritmo, no meu tempo, que é o melhor que eu acho, sabe? Eu não deixei de contribuir e contribuo dentro de um ritmo, dentro de um tempo que me dá mais qualidade do que se eu estivesse ali entre as quatro paredes com 40, 50 alunos de uma vez só. Então passa a não ser tão focado que nem a gente tem em sala de aula, sabe, né? Que nem você bem falou, Romero, a questão do tempo. O tempo está ali consumindo e às vezes você tem que focar ali somente naquilo, né? E quando você está de fora, assim, né, na posição que você está assumindo agora, você tem um olhar mais amplo da escola inteira, né? E tem essa sua contribuição que pode atingir toda a escola, tem coisas, né? por exemplo, no plano de aula, até mesmo quando eu estou fazendo meus planos de aula na escola onde eu trabalho hoje, por exemplo, eu tanto presto trabalho na biblioteca, como na sala de informática, como eu faço também rodízios ativos nas salas de aula com contagem de histórias, né? A Bacana. gente tem 3 projetos lá, que é o projeto de preparação para o SPAES, que é o segundo e quinto ano. A gente tem a Caixa Literária, que é quando eu passo fazendo votação de histórias com os meninos, de sala em sala, e tem o suporte no laboratório de informática. Então, para tudo isso, você consegue, por exemplo, fazer planejamentos de aula que no dia a dia, na ativa, você não conseguiria. Você consegue trazer materiais mais bem elaborados, ter tempo de preparar um pouco mais a aula, sabe? Coisa que no dia a dia você acaba, muitas vezes, seguindo o livro didático, sabe? Indo mais aquela educação mais tradicional, o tipo feijão com arroz que o professor faz no dia a dia mesmo. Ele não tem muito tempo de se reinventar. Até porque é tudo muito sério, é tudo muito rápido, né? As informações. Você pensa que não, você está iniciando o bimestre, daqui a pouco a prova bate na sua porta. Né? Você está iniciando o bimestre, daqui a pouco chega um SPAES na sua porta. Então é tudo muito rápido, sabe? Eu acho que nesse ponto aí, estar adaptado me ajudou bastante a crescer, a amadurecer como profissional. Muito bacana, Romero. Romero, trazendo um pouco para o nosso campo, né? Nós somos das artes, Vitor da música, do teatro, e a gente sempre faz uma pergunta relacionada com a nossa língua, com nossa área de atuação, né? Sempre o convidado, ele também entra nesse nosso universo. E aí eu te pergunto se em algum momento, durante a sua atuação, né, enquanto professor, você utilizou e ainda utiliza a arte nas suas práticas. Na verdade, eu nunca consegui me separar da arte, porque assim, a partir do momento em que eu me apaixonei por literatura, lá no curso de letras, ela é praticamente indissociável, sabe? A gente precisa entender a arte para trabalhar. Eu, por exemplo, eu vou trabalhar lá o barroco com o meu aluno, eu preciso conhecer a arte de Aleijadinho.
Eu vou trabalhar o humanismo, eu preciso conhecer Gil Vicente. Eu vou trabalhar o classicismo, eu preciso conhecer William Shakespeare, certo? Eu vou trabalhar, por exemplo, o romantismo, eu preciso conhecer o teatro de Zé de Alencar. Eu vou trabalhar o modernismo, eu preciso trabalhar as vanguardas europeias, futurismo, cubismo, expressionismo. Então, vou trabalhar o modernismo, lá está lá Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti. Não tem para onde você correr. Ou é música, ou é teatro, você tem... E assim, o professor de literatura ele tem que se especializar. Eu particularmente, eu gosto muito... Eu acabei me tornando indiretamente, mesmo sem ter o diploma, né? Mas quase que um professor de história, porque eu precisei estudar história para entender literatura. E também quase que um professor de arte, porque eu precisei entender arte para entender literatura, né? E recentemente no Estado, eu tive a oportunidade, mesmo no Estado a gente tem essa flexibilidade de mesmo você estando, às vezes, readaptado, você tem a opção de ministrar uma eletiva, né? As eletivas são ofertadas na escola. E aí, por 2 anos, eu ofertei a eletiva de teatro. Eita, que Bacana. bacana. Teatro no ensino médio. E assim, uma experiência incrível, sabe? Incrível mesmo, assim, deu uma revolucionada na minha vida, na vida dos alunos também, sabe? E aí esse ano eu não consegui formar a turma, porque a turma que vinha comigo, ela acabou saindo, né? Foi 3º ano, foi embora, enfim, e a gente estava vendo se consegue formar nova, mas trabalhei com teatro. E também na pandemia. Na pandemia, quando a gente teve que ficar do lado de lá da tela, eu tive que inventar coisa, sabe? Montei cenário, sabe? Cantava, botava música, porque também era um período que a gente estava precisando da a questão do alto astral, né? Cantava para os alunos e tentava impregnar um pouquinho de arte ali no dia a dia, sabe? Sim, reinventar, né? Para ver se motivava. Bacana. Romero, pensando nisso, né? Tu falou sobre reinventar, sobre ter trabalhado com o teatro. E o que mais você gosta de fazer, assim, um hobby ou uma atividade? Bom, eu gosto muito de escrever. Ler e escrever. Escrever eu gosto bastante, sabe? Então, sempre que eu tenho um tempinho, tem um olhar, uma fala, acho que é do Drummond, que é um olhar, ele diz que o escritor ele é inquieto, né? Ele não consegue estar diante de uma situação sem ele estar fazendo um registro, sabe? E tem também, esqueci o nome do autor agora, mas daqui a pouco eu lembro, em que ele quero lembrar aqui agora, rapaz, eu não recordo. Vamos para frente. Tem o Drummond, que diz essa inquietação, né, do escritor, e eu me considero assim, com o olhar de cronista. Todo lugar que eu chego, eu estou sempre observando as coisas, as pessoas, as circunstâncias. Então, graças a Deus, eu não gosto de falar sobre mim mesmo, né, porque eu sou suspeito para falar sobre mim mesmo. As pessoas são suspeitas para falar sobre si. Mas, graças a Deus, eu acredito que eu tenho esse dom de escrever, porque quando eu sento, é uma coisa que eu não tenho dificuldade, sabe? Parece que as coisas vão fluindo, elas vêm naturalmente, e eu sinto prazer, eu passo horas ali, digitando, sabe? Criando, teoricamente está bem fértil mesmo, eu tenho que dar aquela controlada para não viajar na maionese, né? Enfim. Mas é uma das coisas que eu gosto, ler e escrever, ler e escrever. Inclusive, você tem alguns livros, né, publicados. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre esses livros? Tem. Em 2016, eu publiquei de Tabuleiro a Juazeiro, reflexões sobre Cícero, o Padre e o Líder e o Homem. Foi o primeiro livro e foi sobre a visão do Padre Cícero, uma análise do Padre Cícero nessas 3 perspectivas, certo? Certo. Em 2018, mais ou menos, 2019, eu acho, teve uma antologia poética, que foi um livro de poesias, junto com legal. outros escritores do Cariri, de mais acho que 9 cidades do Cariri, e nós reunimos, fizemos uma antologia poética, e nesse livro eu sou um dos autores e sou organizador, junto com mais 2 colegas, né? E aí, em 2019, ainda no mestrado, 2020, por aí, nós escrevemos também um artigo para um livro sobre mitologia literária, certo? Mito literário na sala de aula.
Esse livro foi organizado por um professor do mestrado, professor Dr. Elri, e teve a minha participação também, como teve também a de outros colegas, né? Com a produção de artigos para esse livro. Em 2021, veio a tese de mestrado, e dessa tese de mestrado surgiu um produto que acabou se transformando em livro, que foi um paradidático. Dodô, o menino que conheceu o Padre Cícero. Sim. Eu fiz o lançamento desse livro ali mais ou menos no ano de 2023. E depois do Dodô, o menino que conheceu o Padre Cícero, a gente publicou um livro de crônicas, que foi ano passado, que é A Valsa dos Esquecidos, né? Que o lançamento se deu ano passado. Tive uma participação também no Poemas para Maria, que Maria Feitosa também tem a poesia lá, né? Tem um livro a minha tese de mestrado, houve uma seleção também pelo governo do estado do Ceará para selecionar obras acadêmicas e literárias, e a minha tese foi selecionada. Então, um recorte dela vai ser transformado em livro pelo governo do estado, né? Está em andamento aí, está em licitação e em breve deve ser publicado. E recentemente eu recebi também, participei de um poema um poema no concurso Vozes de Patativa, né? Que é organizado pela Universidade Patativa da Assaré. E aí, recentemente nós recebemos um comunicado de que os poemas dos participantes também vão ser transformados em livro, que vai ser publicado com o lançamento. Romero, no último podcast que tu participou, inclusive você compartilhou lá no grupo, eu vi que a gente está aqui, né, na Escola de Saberes Daniel Walker, e em determinado momento lá na entrevista você falou que conheceu o Daniel Walker, chegou a trocar mensagens de e-mail com ele. Conta um pouco para a gente aqui sobre esse momento que você teve. Daniel foi uma espécie de mentor intelectual, né? Porque quando eu estava publicando meu primeiro livro, eu sempre fui apaixonado pela história de Juazeiro, pelas romarias, pela questão do romeiro, por toda essa mística e religiosidade que envolve nossa cidade, que até hoje para mim é um mistério, enfim. E aí eu sempre tive vontade de escrever sobre isso, né? E escrevi em 2016, mandei para o Daniel Walker, porque até então era a pessoa que eu conhecia mais que escrevia sobre Padre Cícero, não conhecia outro pesquisador. Né? O cara escrevia livro, tinha não sei quantos blogs que ele tinha, que ele alimentava diariamente, com várias notícias. Portal de Juazeiro é riquíssimo, com fotos de todas as épocas. Era palestrante, professor universitário, né? Foi professor da rede pública também no estado, enfim, era um profissional completo. E um amante da história de Juazeiro. Então enviei um e-mail para ele, e num belo dia, quando eu achei que nem vinha mais resposta, veio a resposta dele. Foi uma resposta muito otimista, me incentivando, né? Dizendo que queria conversar comigo, fazer questão de... E aí eu fui na casa dele, me recebeu de portas abertas, junto com a sua esposa, Dona Tereza Neumann. E lá ele me deu assim uma verdadeira aula de quem quer escrever o primeiro livro, sabe? Desde orientações sobre o texto, dicas sobre o texto, recomendações, até dicas de questão de pesquisa gráfica. Eu saí de lá assim com uma verdadeira aula. E ele foi para o lançamento do livro, né? Ele esteve no lançamento do livro, prestigiou, fez o prefácio do livro, né? Foi prefaciado por ele. E aí, além disso aí, ele ficou depois me acompanhando. Ele sempre que ele me via, ele dizia: Dodô, cadê o segundo? Cadê o segundo? Quero ver o segundo. Eu lembro também que uma vez eu estava participando do simpósio do Padre Cícero, o simpósio internacional, acho que foi o terceiro simpósio, ou foi o quarto, não lembro bem. Em uma das edições, teve um escritor bem famoso, né? Que ele veio palestrar no memorial. Eu acabei entregando um livro a ele, né? Eu nem imaginei que ele fosse ler o livro, na verdade, certo? E aí, depois de alguns dias, o Daniel me manda um e-mail
né? Um e-mail desse escritor, assim, de um comentário desse que esse escritor colocou na bibliografia dele, que ele considerou a leitura daquele livro que eu entreguei para ele no final como uma das leituras essenciais para entender. E aí o Daniel disse, olha aí, Romero, mandou um e-mail para mim todo empolgado, olha aí, Romero, o teu livro, olha o que é que o cara disse do teu livro e tal, sabe? E aquilo ali, então ele era assim, sempre muito motivado, sabe? Não tinha desprendimento, sempre procurava ajudar as pessoas, enfim. Lembrei aqui, Leonardo Boff. Leonardo Boff. Pronto. Foi uma palestra do Leonardo Boff, no Memorial, no simpósio do Padre Cícero. E aí eu entreguei um livro ao Leonardo Boff, e ele depois fez nas recomendações finais que ele fez do simpósio, ele recomendou o meu livro como leitura, entre outros, né? Entre outros livros, né? E o meu estava lá. Mas assim, eu fiquei tão feliz com a empolgação do Daniel, porque eu senti que ele estava feliz com a minha produção. Ele tinha muito isso, sabe? Estar bem e ver o outro bem. Sim, muito bom. Muito obrigado pela partilha, né? Muito bom. Já conhecemos tanto do Romero aqui, né? Em tão poucas perguntas. E já conhecemos parte do Romero professor, parte do Romero escritor, né? E é muito interessante, porque Romero falando agora, e eu imaginando, já dividi sala com Romero, né? Enquanto aluna do curso de coral, no Coral Nair Silva. Isso. Sou colega de profissão no município. E você vê Romero assim, você não precisa realmente, o Pode Saber, ele precisa existir para a gente conhecer mais dessas pessoas, né? Dessas figuras que contribuem tanto para a educação e para as outras áreas da vida, né? Maria, eu acredito muito nisso, no Pode Saber, como uma biblioteca que vai ficar, para que outras pessoas, quando vierem no futuro, vamos conhecer um pouco como eram os professores, tem uma entrevista aqui com o Romero, vamos ver o que tem. E para que o Pode Saber também sirva como um espaço de pesquisa, de vir aqui e revisitar as histórias que foram contadas aqui no Pode Saber. E eu acredito que esse objetivo, né, nosso vai ser alcançado, sim, né? Sim. Não somente no futuro, mas agora no presente também, as pessoas terem esse acesso, né? Então, Romero, já falamos um pouco do Romero escritor, do Romero professor, e aí eu tô curiosa também, acredito que Vitor também, e conhecer um pouco do Romero advogado, né? E para isso eu tenho uma pergunta para ti. A respeito da sua prática enquanto advogado, Romero, nos conte um pouco sobre a sua escolha em seguir com essa carreira. Pronto. A escolha de advogado foi, como eu disse lá no início, foi a primeira, né? Antes de ser professor era um sonho. Então, ficou ali adormecido quando eu cursei letras, e eu digo, não, um dia eu vou fazer direito, eu vou cursar direito, porque eu sempre também fui muito apaixonado por direito, né? Gostei bastante. E aí, acho que 2007, mais ou menos, eu tinha terminado especialização em letras, e eu estava em casa assim, mas rapaz, eu vou tentar cursar direito agora. E aí fiz a prova, consegui passar, né? E cursei, fiz OAB, também me submeti ao exame da ordem, passei, obtive êxito e fui atuar, certo? Só que quando eu já vim atuar no direito, eu já era servidor do estado, do município, né? Então, o meu tempo já era bem reduzido, certo? E aí eu tive a consciência de que eu não tinha como me dedicar todo o ramo, o alcance que o direito ele oferta. Então, eu limitei minhas áreas de atuação, né? Eu vou trabalhar em apenas 2 áreas, escolhi apenas 2 áreas, porque o direito ele é amplo, ele oferta uma amplitude de opções, e aí eu limitei praticamente a direito civil e consumidor, que é hoje praticamente no que eu trabalho, né? Tem alguns colegas parceiros com quem eu trabalho também, e a gente divide as tarefas no dia a dia, porque eu optei em delimitar a minha área de abrangência, exatamente pelo tempo de atuação, né? Eu não disponho do tempo para atuar na advocacia a contento, aprofundando outras áreas conhecidas. Então, me delimitei a trabalhar em apenas 2, porque dentro da minha dinâmica, do meu tempo, é aquilo que eu consigo
abarcar, digamos assim, aquilo que eu consigo dar conta, né? E eu prezo sempre pela questão de fazer um trabalho de qualidade. Então, eu prefiro trabalhar com uma demanda menor, sabe? E prezar por qualidade a ter que abraçar uma série de coisas e acabar não dando conta. Muito bom, Romero. E, Romero, como conciliar, então, essas suas profissões, né? No caso, professor, escritor e advogado. Como você consegue conciliar? Bom, professor, a gente já tem as escalas formadas dentro das escolas, né? E aí tem que se adequar aos horários que lá estão, né? E aí sempre que eu tenho um turno ou um dia de folga em um desses estabelecimentos, automaticamente eu estou no meu escritório. Então, geralmente eu já passo ali os meus horários no início do ano, tanto no estado quanto no município, já deixo aquela tarde ou aquele dia de folga, e aquele dia eu estou no meu escritório lá, atuando. Quando eu estou no escritório, estou no fórum, fazendo levantamento de processo, enfim, ou em audiência, ou fazendo atendimento de cliente, mas existe um dia X ali na semana em que eu estou voltado exclusivamente para a advocacia, né? Ou às vezes para as coisas da OAB também, porque tem algumas atividades na OAB que eu participo, algumas comissões, né? Já participei da comissão de Direito Tributário, da comissão de defesa do animal, já participei, fui por 2 gestões aí, presidente da Comissão de Turismo e Romaria, entendeu? No trabalho que a gente ficou à frente da OAB. E aí, quando eu estou sempre voltado naquele dia da semana para a advocacia, né? E o escritor, na verdade, são as horas vagas, sabe? Umas férias, um feriado, um final de semana, uma folga. Às vezes eu estico um pouco à noite, dormir um pouco mais tarde, lendo alguma coisa que precisa ler, escrevendo alguma coisa que precisa escrever, principalmente quando você está com alguma coisa em andamento, né? Que tem que dar logo conta para poder imprimir, para ir para a gráfica, e aí a gente vai se virando dentro do tempo que vai surgindo. Romero, no final do nosso pod, né? Antes dos agradecimentos, a gente sempre tem essa pergunta. É uma pergunta, sempre muda, né? De acordo com o perfil da pessoa. É uma pergunta para distrair também, para a gente mudar um pouco o foco das nossas perguntas, né? E do senhor eu queria saber, né? E os nossos ouvintes também, se você pudesse dominar qualquer habilidade, qual seria? Bom, eu queria dominar 2, né? Primeiro 2, na verdade. Uma era pintar. Eu acho muito bonito as artes plásticas, sabe? Acho fantástico. Pintura, eu acho assim... a gente trabalha com literatura, lá vai eu com a literatura de novo. Mas eu acho muito bonita as telas, sabe? Eu acho aquilo muito relaxante, muito profundo. Eu acho muito bacana quem tem o dom de pintar. E o segundo é tocar instrumento, algum instrumento de corda, principalmente, sabe? Cordas dedilhadas ou friccionadas? Estilo violão, violino, alguma coisa desse tipo. Eu acho muito bacana. Muito bonito o violino. Muito bonito quem toca violão, né? Inveja do bom sentido. E aí, quando eu não consegui tocar instrumento nenhum, eu vou pelo menos para percussão. Eu gosto de ficar batendo na bateria para fazer zoada. Mas eu digo, vou tentar tocar algum instrumento. Já que eu não consigo tocar algum outro que requer domínio de nota, de técnica, né? Aí eu vou para a bateria, pelo menos fazer zoada. Bem bacana, ele não foge das artes, sim, né? As artes sim. sempre tá com o Romero ali junto. É isso aí. Então, agora sim, né? Professor Romero, advogado, professor, cantor, escritor, baterista e mais alguma coisa? Não, né? Mais uma infinidade de coisas, infinidade né? de coisas, né? Sabe. Só gostaria aqui, Romero, de agradecer muito pela sua presença, pela sua contribuição aqui. Eu tenho certeza que quem escutar esse podcast e escutar esse episódio vai conseguir ter um pouco da essência do que é ser um professor aqui em Juazeiro, do que é trabalhar com literatura dentro de um município. E basicamente agradecer e até uma próxima. E aí, Romero, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais.
Bom, eu agradeço, Vitor, agradeço aqui a Maria, a organização aqui da Escola de Saberes, né, pelo convite, tá bom? É um prazer, né? Nós já nos encontramos aqui, às vezes através do Coral Nair Silva, né? Sim. Que foi outro ponto que mudou bastante, assim, a minha vida. Eu não consigo me afastar da arte nem no... Que bom. E foi uma gratidão. É sempre bom a gente falar, né? Porque também, quando a gente fala do nosso trabalho, das coisas que a gente faz, a gente também olha para trás, né? Vê o caminho que foi traçado e vai enxergando novos passos adiante, né? Eu estou em outros trabalhos aí desafiadores, né? Agora, daqui para frente, estou com pelo menos mais 3 livros em andamento aí. Não sei como é que eu vou fazer, estão simultâneos, né? É um livro sobre a história da família, que a família me pediu para escrever, né? Tem um livro sobre o personagem histórico de Juazeiro, que é o José Marrocos, que está em andamento. E tem um livro aí que é um desafio para mim, que é Dados Inéditos da Vida de Luiz Gonzaga. Inclusive, semana passada eu estive em Exu, fazendo entrevistas, levantamento de informações sobre isso aí. Então, são esses 3 trabalhos. Não me pergunte como é que eu vou dar conta, nem quando é que vai sair. Mas vai dar é certo. isso. Obrigado por tudo, gente. Um abraço. Agradecemos, Romero, e a vocês, ouvintes, obrigada por acompanharem mais um episódio do Pode Saber. Os episódios serão lançados quinzenalmente nas segundas-feiras, às 11h30 da manhã. Fiquem ligados. Até a próxima!